E aí, galera, rapidinho antes da gente ir para esse assunto aí que eu acho que é importante, que eu demorei para pesquisar, mas enfim, pesquisei. Eu tenho até vergonha de admitir, mas antes tarde do que nunca. E para você que eventualmente não vai fazer a pesquisa, eu fiz para você e decidi produzir esse vídeo aqui, meu amigo. Mas antes disso, queria agradecer aqui meu amigo Tomé de Souza, que fez essa produção aí dessa música para mim. Então agora a gente vai ter uma vinheta. Não vai ficar essa vinheta ainda, mas para hoje é o que tá tendo, beleza? Valeu, muito obrigado. Senta aí, bora conversar. Espero que tenha um bom vídeo. Eu não tinha nenhum vídeo programado pra hoje. Na verdade, eu ia tirar o dia pra estudar e eu prometi que não ia fazer nada voltado pra nenhum dos canais que eu tô tentando manter. Só que aconteceu uma coisa que eu achei que devia falar. Eu vi uma postagem de um amigo meu, que era homem, e dizia não entender a necessidade do Dia das Mulheres. Essas coisas que a gente costuma ver aí sempre que tem alguma data pra homenagear alguma minoria, qualquer que seja. Sempre tem alguém que fala alguma coisa assim. Ah, mas eu não entendo a necessidade disso, todo dia, dia D, e não sei o quê. Então, por conta disso, eu decidi fazer esse vídeo. Eu senti que eu tinha uma oportunidade e talvez uma obrigação de responder essa mensagem desse meu amigo e de tantos outros que eu vi por aí. E essa daqui foi a forma que eu achei de fazer isso. Pesquisando, escrevendo, gravando um vídeo. Agora eu tenho esse canal, muito legal, fiquei feliz por isso. A origem do Dia da Mulher. O senso comum imagina que o Dia das Mulheres é o dia do extermínio do Campo de Flores. Aquele dia simbólico, o dia que o capitalismo conseguiu converter para um dia que a gente vai na floricultura comprar e entregar para as mulheres. E aí então esse dia foi deturpado e entendido como o dia para dar flores como um presente simbólico para uma mulher que você ama, admira, ou seja lá o que for. Dessa forma, os homens mostram para as mulheres que elas são especiais na vida deles, saem como românticos ou qualquer coisa assim. E, enfim, o dia 8 de março acabou sendo deturpado para esse sentido mais capitalista, por assim dizer, mais romântico. E aí eu pesquisando sobre, eu descobri umas coisas muito interessantes e por fim eu consegui entender umas coisas que uma amiga minha me disse alguns anos atrás. Eu demorei muitos anos para entender o porquê que ela dizia que o Dia da Mulher é um dia de luta, é sempre de luta. E hoje aqui eu vou tentar dizer um pouquinho do que eu descobri pesquisando. E isso aqui vai para os meus amigos homens, tá? Na verdade, 70% do meu público aqui é homem, então eu acho que esse vídeo vai ter algum valor aí. Espero que tenha. O porquê esse tal dia, 8 de março, é considerado um dia de luta? Não existe um consenso sobre o que seria o estopim, a origem, o início do Dia das Mulheres. Embora para mim isso seja meio óbvio a razão, né? Um grande movimento assim não surge de um ato simbólico ou não, de uma grande passeata ou não, de uma greve enorme. Esses grandes movimentos da humanidade levam muito tempo para eles serem desenvolvidos. Aparentemente tem 3 datas que são mais importantes do que as outras, ou que trazem consigo um significado maior, e talvez tenham aí uma representatividade maior para a gente explicar o dia 8 de março. Primeiro eu vou falar da história do incêndio. Existem 2 histórias de mulheres queimadas vivas em fábricas têxteis que costumam ser utilizadas como um disparador para aquilo que viria a ser o Dia da Mulher. A primeira é datada no dia 8 de março de 1857. Existem algumas histórias que podem ou não ser verdade, porque eu vi em alguns lugares que eles dizem que não foi bem assim, mas de qualquer jeito eu vou contar para vocês. Na versão de 1857, houve um incêndio criminoso e um patrão, dono de uma fábrica, acabou prendendo as operárias dentro dessa fábrica e tacou fogo com elas lá dentro. Diz que a razão para ele ter feito isso é para acabar com a greve e os motins que acabavam surgindo e estavam tomando mais força. Elas buscavam pela diminuição de carga horária, condições mais dignas, e a solução do patrão seria trancar elas lá dentro, tacar fogo na fábrica no meio do horário do expediente. Era uma prática comum dos donos de empresa dessa época, trancar a fábrica com os operários lá dentro. Outra versão dessa história parece que aconteceu em 1908 ou 1911. Eu vi esses 2 dados na internet, então não tenho exatamente o dia exato, mas enfim, foi um desses 2 anos. Diz que houve um outro incêndio numa fábrica têxtil, essa tem nome, Triangle Sheetwise Company, desculpa a pronúncia. Esse incêndio pôs fim à vida de 146 trabalhadores. Dentre estes, 125 eram mulheres e 21 eram homens. Aqui, a causa do incêndio foi devido à falta de manutenção e instalações elétricas prejudiciais que estavam funcionando na fábrica. Uma grande quantidade de tecidos colaborou para o fogo se alastrar e as pessoas morreram queimadas lá dentro. Também por essa prática de manter os funcionários presos dentro da fábrica durante o horário de trabalho. Bem, agora em 1909, no dia 26 de fevereiro, houve uma passeata que reuniu mais de 15 mil mulheres nas ruas de Nova York. Elas procuravam melhores condições de trabalho e melhor remuneração. Na época, elas tinham uma
carga horária exaustiva que eu podia chegar a 16 horas por dia em 6 dias da semana e às vezes inclusive no domingo, totalizando 7 dias. Talvez esse tenha sido o primeiro dia da mulher em território estadunidense. Isso daqui tomou uma grande proporção. Em 1910, uma alemã chamada Clara Zetkin propôs uma jornada anual de manifestações pela igualdade dos direitos das mulheres, semelhante àquela que aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1909 em Nova York. Essa proposta da Clara Zetkin não trazia nenhuma data específica, não tinha nada a ver com o dia 8 de março. Cada ano, essa manifestação deveria ser feita num local diferente, num dia diferente. Isso deveria ser definido no ano da manifestação em si. Essa data, do dia 8 de março, só vem a surgir no ano de 1975, declarado pela ONU, em homenagem a todas essas lutas e conquistas das mulheres que acabaram acontecendo. A escolha do dia 8 de março talvez deva ser por conta do incêndio, mas talvez tenha alguma coisa a ver com a Revolução Russa de 1917. Em 1917, algumas mulheres da indústria têxtil na Rússia declararam greve e saíram às ruas. Elas foram seguidas ou pediram para os trabalhadores metalúrgicos seguirem elas, e essa onda de manifestação que começou com essas mulheres acabou culminando lá no final, em outubro, na Revolução Russa bolchevique que a gente conhece. Essas manifestações dessas mulheres viria a culminar no fim do Império Czarista, que dominava a Rússia desde 1721. Talvez se você pesquisar, você vai encontrar como se essas manifestações tivessem ocorrido em fevereiro. Porém, entretanto, o calendário que a Rússia utilizava nesse período era diferente do resto do mundo. Na verdade, isso começou no dia 8 de março. Uma última curiosidade, a Revolução Francesa também teve forte influência feminina. As mulheres estavam à frente da queda da Bastilha e elas também estavam à frente da invasão do Palácio de Versalhes que aconteceu em 1789. Como os homens eles estavam em guerra naquele período, boa parte da Revolução foi arquitetado, projetado e protagonizado por mulheres, embora pouco se fale sobre isso. Para finalizar esse vídeo, eu pensei em chamar algumas amigas minhas para falar um pouco sobre a perspectiva delas, sobre como elas pensam em tudo isso e tudo mais. Só que como eu tive essa ideia de fazer esse vídeo hoje em resposta a um camarada que postou um negócio aí, não deu tempo. Na verdade, poderia até dar tempo, mas eu não quero fazer alguma coisa apressada. Se der certo, se rolar, se me mandarem as histórias, essa perspectiva, talvez eu publique essa semana alguma coisa a mais aí, mas vamos ver. Esse canal aqui eu quero fazer sobre histórias, sabe? Diálogos, experiências. Não quero ser eu falando sobre coisas, sobre a minha forma de ver o mundo, porque eu acredito que isso não vai somar muito pra ninguém. Eu quero entender, eu quero utilizar isso pra entender muito mais do que explicar, muito mais do que falar. Eu acho que é esse caminho que eu vou trilhar, é isso que eu gosto de fazer, beleza? Então, por enquanto eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, mas mais do que isso, pensa a respeito, tenta entender o porquê que esse não é um dia econômico, sabe? Por que esse não é um dia pra ficar exaurindo o romantismo, pra ficar matando flor. Esse é um dia que deu início a Revolução Russa, velho. Não é qualquer coisa. Não é um negócio, não é um dia de festinha, não é um dia bonitinho, colorido. É um dia de luta. E hoje eu consegui perceber isso, graças a essa pesquisa que eu fiz. Espero que consiga elucidar um pouquinho vocês aí também, meus amigos que estão meio perdidos nisso daí. Eu nunca tinha entendido por que as mulheres ficavam tão bravas com esse negócio das flores. Era só ignorância minha, falta de pesquisa mesmo. Agora eu consigo entender um pouco melhor. Obrigado.